Vamos puxar Portugal com garra e paixão. Lutar por um ideal para a nova geração. Ser da Jota é ser diferente, ter vontade de mudar e saber que finalmente é preciso refrescar. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Uma onda de vir dar mais voz à juventude. Sentir, pensar, agir é a nossa atitude. Ser da Jota é ser diferente, ter vontade de mudar e saber que finalmente é preciso refrescar. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Então, muito boa noite a todos, os que nos estão a ver no live do Facebook. É um grande prazer estar aqui a apresentar este painel sobre o Dia da Mulher. Quero começar por agradecer às convidadas, primeiro à doutora Ângela Guerra, que é uma pessoa muito conhecida no nosso distrito pelas funções de deputado que exerceu com muita garra e convicção, e pronto, era imprescindível conseguir desassociar o nome de uma mulher no feminino na política, Ângela Guerra no distrito da Guarda, e então não poderia deixar de ser convidada para esta conferência. Agradecer também à professora Liliana Ferreira por aceitar este convite. Foi minha professora também na Universidade da Beira Interior. Eu já a ouvi muitas vezes, por isso quero agora que também eu ouça um bocadinho, e ela também é uma grande apaixonada por estes temas, por isso não podia deixar também de estar neste painel. Agradecer também à Daniela Oliveira, que vai ter a oportunidade de fazer a moderação de uma conversa bastante agradável, que eu tenho a certeza que vai ser, e dizer que espero que corresponda às expectativas de todos, principalmente dos oradores, porque a doutora Ângela Guerra fez questão logo de dizer que não me convidem para falar outra vez da mulher na política, já chega, e eu disse logo, não, vamos falar de direitos humanos, que isso é o essencial na questão da mulher e na sociedade, isso é que era o importante discutir, por isso
quero que desfrutem muito deste debate e muito obrigado por assistirem, obrigado aos oradores. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Eu aproveitava, antes de começarmos, para fazer também uma pequena apresentação das duas convidadas que temos hoje e que penso que é naturalmente importante. A doutora Ângela Guerra foi deputada à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral da Guarda nas 12ª e 13ª legislaturas. É atualmente Presidente da Assembleia Municipal de Pinhel. Enquanto deputada, pertenceu às comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Saúde, Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e Agricultura e Mar, em todos os grupos de trabalho. Foi coordenadora e vice-presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação e membro do Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, participando todos os meses em fóruns nacionais e internacionais sobre matérias de direitos humanos e igualdade. Foi ainda membro efetivo da Assembleia Interparlamentar da CPLP e foi relatora da Comissão de Inquérito Parlamentar dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Foi diretora do Departamento Administrativo e Financeiro do município de Almeida. É advogada de profissão. A doutora Liliana Reis é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade do Minho. Atualmente é professora na Universidade da Beira Interior e diretora da Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Liliana Reis é ainda investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais. Os seus interesses de investigação inserem-se sobretudo nos estudos europeus, nos direitos humanos e na governação global. É deputada municipal da Assembleia Municipal do Fundão pelo PSD e deputada intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Os currículos falam por si, mas eu tenho a certeza que a conversa será ainda mais esclarecedora destas duas mulheres fantásticas que temos aqui hoje. Eu gostava de começar, como o Luís disse, penso que podemos abordar um bocadinho mais a questão dos direitos humanos, mas naturalmente num dia como o de hoje gostava de falar um bocadinho também sobre esta questão do papel da mulher. Eu penso que seria interessante começar por um artigo que saiu hoje no Jornal Público, assinado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O título desta sua crónica era Uma crise com rosto de mulher, e ele relembra que a maioria dos trabalhadores de serviços essenciais na linha da frente e do combate à pandemia são mulheres, muitas delas oriundas de grupos racialmente e etnicamente marginalizados e com baixos níveis de rendimento, e fala também sobre o facto de que as mulheres são 24% mais vulneráveis à perda de emprego do que os homens, sublinhando também que são mais vulneráveis à perda de emprego, mas também às quedas acentuadas de rendimentos. Ele relembrou também, e eu achei isto muito interessante, até porque estamos a ter uma conversa promovida por uma estrutura partidária, que quando as mulheres estão no Parlamento, os países adotam políticas mais eficazes no combate às alterações climáticas, quando as mulheres negociam a paz, os acordos são mais duradouros, mas infelizmente a nível global as mulheres representam apenas 1/4 das legisladoras nacionais, dos legisladores nacionais, 1/3 dos autarcas e apenas 1/5 dos ministros. Posto isto, eu acho que fica claro que continua a ser necessária a celebração do Dia da Mulher, mas acima de tudo a chamada de atenção que este dia coloca nas desigualdades entre homens e mulheres. Portanto, a questão que eu vos coloco nesta fase inicial é até quando será necessário enfatizar a celebração deste dia e quais são as boas práticas que enquanto sociedade devemos ir adquirindo para minimizar estas diferenças. Se calhar poderíamos começar, sugeriria que começássemos por ordem alfabética e passava, por exemplo, a palavra à doutora Ângela Guerra. Ora, muito boa noite a todos, muito obrigada pelo vosso convite, é um prazer estar aqui a debater o tema nesta perspectiva, que não o que a Liliana disse, ou aliás que o Luís disse, que é sempre a mesma discussão sobre os direitos das mulheres e as mulheres na política, e esta perspectiva de facto dá-nos a possibilidade de falarmos de muitas outras coisas que me parecem muito mais atuais e muito mais interessantes. Depois cumprimentar a doutora Liliana Ferreira, a senhora professora Liliana Ferreira, é um gosto estar consigo neste painel e aproveitar para lhe dar parabéns, porque fez anos ontem, foi o seu aniversário, portanto agora fica toda a gente a saber, e é um gosto estar aqui com vocês.
Ora bem, então respondendo, ou tentando responder, tentando conversar um bocadinho com vocês e com a Daniela em concreto, que foi quem me dirigiu a questão, se faz ou não sentido e durante quanto tempo mais fará sentido celebrar o Dia Internacional da Mulher? Para mim a resposta é clara. Enquanto houver a violação de qualquer direito humano, de uma mulher, de uma menina ou de uma criança, que nós saibamos dele, que se saiba dele por este mundo fora, e que essa violação não tenha consequências ou expectáveis consequências, naturalmente que fará todo o sentido continuarmos a celebrar este dia, que é um dia que desde 1975 as Nações Unidas determinaram como sendo o marco comemorativo das conquistas dos direitos sociais, políticos e económicos que as mulheres foram alcançando ao longo dos anos. E o porquê da razão de ser desta celebração, ou sim ou não ainda faz sentido esta celebração na perspectiva em que a Daniela o coloca. Esta divisão entre a esfera masculina e a esfera feminina, portanto a divisão do mundo entre o homem e a mulher, ao longo da história foi sempre acontecendo. E, portanto, até é quase uma ocorrência, uma decorrência da ordem natural das coisas. Portanto, a dualidade entre os dois sexos, o masculino e o feminino, que foi sendo assumido pela generalidade dos ordenamentos jurídicos e naturalmente, neles incorporando as diferenças. Historicamente, do latim, nós até podíamos ter absorvido outro tipo de diferenciação, porque no latim havia também o terceiro género, o neutro, e hoje em dia, por exemplo, no idioma alemão continua a existir o terceiro género, o neutro. Mas aquilo que aconteceu foi uma inspiração desta dualidade pela grande maioria dos ordenamentos jurídicos e, portanto, esta divisão dos seres humanos em grupos passou a acontecer e naturalmente foi sendo incorporada. Mas o problema não é esse, o problema que surge, que se desenvolve e que se enraiza e, aliás, sedimenta-se na estrutura humana, no nosso pensamento e nos nossos ordenamentos jurídicos, é que há um destes grupos que assume uma supremacia em face aos demais. E esta relação hierárquica de uns sobre os outros, neste caso dos homens sobre as mulheres, é o que leva a esta discriminação, a esta desigualdade, que assume várias formas, naturalmente, mas em concreto, uma delas, a que a Daniela já se reportou, a discriminação em função dos salários que são pagos de forma diferente pelo mesmo trabalho, desrespeitando em absoluto um princípio fundamental e estrutural previsto em várias cartas de direitos internacionais, mas também no nosso ordenamento jurídico, de que para trabalho igual deveria haver um salário igual. E, portanto, esta distinção que fica carregada de um sentimento discriminatório e que o nosso direito foi fomentando, veio fazer com que durante largos séculos a voz feminina efetivamente não se fizesse ouvir, até por interdição legal, porque estava-nos vedado até 1976, em concreto em Portugal, o direito universal a todas as mulheres poderem votar e, portanto, esta privação do direito de falarmos através do voto também ocorreu durante muito tempo, até há bem pouco tempo. E, portanto, esta diferença para que hoje caminhamos quando discutimos estes direitos, e em concreto a percepção que foi sendo criada ao longo dos anos no que diz respeito à igualdade de género, veio confundindo sempre quando se falava destas matérias, estamos a falar de direitos das mulheres. E hoje já não é, infelizmente, na minha opinião, porque esta questão transformou-se na questão dos direitos humanos. Dos direitos, para mim, gosto de repetir esta frase que uma colega da Assembleia da República me inspirou durante anos, enquanto eu fui ouvindo, e que hoje está no Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento e a Representação do nosso país, que é a doutora Mónica Ferro, que ela foi repetindo esta frase, que era a frase dos direitos das mulheres, meninas e crianças. E, portanto, esta questão transformou-se, felizmente, como eu dizia, numa questão de direitos humanos, e de uma não questão de igualdade de género ascendeu a esta dimensão muito maior e muito mais desenvolvida globalmente. E de tal forma que assim foi que uma das maiores agendas de consagração de direitos humanos, que foi em 2020 os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas, essa agenda para a consagração de muitos direitos, veio elevar no terceiro desses objetivos a igualdade de género. Neste momento passámos a uma agenda posterior, já estamos na agenda de 2030, portanto, na agenda que
foi pensada em 2015 para atingir até 2030 estes objetivos, com 17 objetivos agora e 169 metas, e aí também vemos no quinto posto, digamos assim, estes direitos humanos que são a igualdade de género. E, portanto, para mim, que durante anos debati estes temas, é muito bom saber que também em Portugal, no nosso ordenamento jurídico, evoluímos de uma perspectiva de planificação dos nossos planos para a igualdade, que estava consagrada na lei de uma determinada forma, que não se encaixava tanto nesta agenda das Nações Unidas, ver que agora a forma como nós consagramos estes planos está mais enquadrada na formatação que esta Agenda 2030 também veio introduzir. E, portanto, longos passos foram dados desde 2011 que eu comecei a acompanhar estas matérias e muito boa legislação e muito boas práticas foram sendo implementadas no nosso ordenamento jurídico português e, naturalmente, podemos falar delas mais à frente. Mas, só para terminar, relativamente a estas assimetrias entre homens e mulheres que estavam mitigadas, incorporadas e sedimentadas nos nossos ordenamentos, elas foram-se incorporando, foram-se prolongando até ao nosso século e até ao século XXI, mas elas basicamente, em termos académicos, portanto depois para a doutora Liliana também aqui opinar sobre o que eu estou para aqui a dizer, é que estas assimetrias foram sendo categorizadas em dois ramos, digamos assim, para as podermos orientar melhor e para as podermos compreender melhor, que é uma afetação das mulheres a organizações redistributivas e a funções de prestação de cuidados, designadamente educação, administrativas, de saúde, e uma outra categoria que tem a ver com as dificuldades no acesso a funções de liderança. E, portanto, aqui, com maior acuidade, a questão do exercício dos direitos políticos, designadamente o direito a eleger, o direito de eleger e de ser eleito. E, portanto, depois podemos levar para aqui a conversa relativamente a uma das vossas perspectivas de abordagem deste dia, que é, e também muito discutida nos órgãos de comunicação social por estes dias e nesta última semana, que tem a ver com as eleições autárquicas que aí se avizinham e as distribuições dos pelouros, portanto, para vereadores e vereadoras e, naturalmente, nos números parcos que nós ainda temos de mulheres eleitas, designadamente para presidentes de Câmara, que é ainda marcada, muito fortemente marcada esta eleição em função do sexo, onde aos homens são atribuídos maioritariamente pelouros ligados a obras municipais, obras particulares, planeamento, e às mulheres os mais ligados à ação social, à educação e à habitação. E, portanto, eu se calhar calava-me agora um bocadinho, que era para deixar falar os outros e depois dizíamos mais qualquer coisa. Em face de outras perguntas que possam surgir. Doutora Liliana, se quiser partilhar um bocadinho alguma reflexão sobre esta pergunta. Muito obrigada. Em primeiro lugar, à JSD da Guarda pelo convite que me foi endereçado. É sempre uma honra para mim partilhar algumas reflexões convosco e em particular sobre os direitos da mulher neste dia que nos diz tanto. Em segundo lugar, também um particular agradecimento por me terem colocado no painel com a doutora Ângela Guerra, uma mulher que admiro bastante, não apenas pela sua postura do ponto de vista político, mas também naquilo que tem sido o seu ativismo, não apenas pelos direitos das mulheres, mas sobretudo pela nossa beira baixa e pela nossa beira alta, que inevitavelmente se cruzam e falamos sempre, ou pelo menos deveríamos fazê-lo, a uma só voz para a defesa dos territórios de baixa densidade aqui nas beiras. Ou seja, lutar pelos direitos das mulheres também não é igual às elites e às tribos urbanas, e cumpre-me fazer já esta reserva, até porque estamos a falar com jovens, sobretudo do interior. Não é a mesma, aquilo que aflige hoje as mulheres em Portugal não é a mesma coisa que aflige hoje as mulheres no Irão ou aflige hoje as mulheres, por exemplo, na Rússia ou noutro país. Há efetivamente assimetrias
na diferenciação daquilo que são as reivindicações dos direitos das mulheres a nível internacional, em primeiro ponto. Mas mesmo depois, a nível nacional, eu também vejo com algum cuidado aquilo que são as reivindicações, por exemplo, das mulheres do litoral e sobretudo das tribos urbanas, particularmente Lisboa, Porto e Coimbra, daquilo que são as reivindicações das mulheres dos nossos territórios, e por isso gostei particularmente de me terem inserido no debate juntamente com a doutora Ângela Guerra. Ora, eu respondendo à sua pergunta, necessariamente continua a fazer sentido celebrarmos o Dia da Mulher. Sobretudo quando nós olhamos para os números a nível internacional. Há pouco, quando estava a fazer um mapeamento da situação, aliás, não apenas da situação, mas daquilo que revelam hoje os números sobre cargos de liderança das mulheres, nós temos hiatos muito significativos entre as mulheres e os homens que persistem a nível internacional. Posso partilhar que só 24 países do mundo, ou seja, estamos a falar de uma representação inferior a 500 milhões de pessoas, têm uma mulher no poder. O que é que isto significa? Significa que apenas aliás, em cada 15 pessoas se vêem representadas no poder por uma mulher. Ora, se nós falamos efetivamente do acesso à igualdade de oportunidades, e nomeadamente na questão da igualdade de género, nós temos que falar necessariamente da distribuição do poder, não apenas do poder social, do poder familiar, mas também do poder económico e do poder político, porque aí concentram-se sobretudo as principais assimetrias naquilo que é o poder, naquilo que é a detenção do poder. E nós estamos ainda num caminho bastante longo para trilhar, não apenas na Europa, que talvez seja o continente, aliás, isto nós falamos aqui todas hoje numa situação de privilégio, também é bom que se entenda. Porque no resto do mundo, provavelmente hoje, não há espaço para este tipo de debates em muitos países. E aqui, por isso é que eu estava a dizer, aquilo que é a derivação das nossas reivindicações não são semelhantes, efetivamente, a outros espaços. Agora, cumpre-me sublinhar também aqui outras questões. É que, por exemplo, isto do ponto de vista da concepção dos direitos das mulheres a nível filosófico também é muito importante, porque se é certo que as principais reivindicações dos direitos das mulheres nascem de uma tradição liberal e nascem, sobretudo, atrelados àquilo que nós considerávamos que era, aliás, o próprio liberalismo político tinha uma relação privilegiada com o discurso feminista, que desde a sua origem incorporou muitos dos próprios conceitos e premissas. Se nós atentarmos, por exemplo, às primeiras feministas, encontraram naquilo que nós consideramos a dicotomia liberal entre o público e o privado, e o espaço que era o espaço público das mulheres e aquilo que era o espaço privado, aliás, que só lhe estava reservado o espaço privado, o argumento para salvaguardar o acesso ao espaço público. Mas, ou seja, aquilo que é a formação destes direitos nasce sobretudo daquilo que nós podemos considerar os direitos, e isto indo ao encontro do que a doutora Ângela Guerra sublinhou, os direitos civis e políticos, ou seja, os direitos de primeira geração. Hoje, o feminismo trilhou outros caminhos, ou seja, ultrapassou esta esfera liberal mais cruzada, efetivamente, com a igualdade de género e com a reivindicação dos direitos e as oportunidades políticas, e entrou nos direitos económicos, sociais e culturais. Ou seja, e por isso há aqui determinadas situações e encontramos direitos que entram em clara contradição, porque, por exemplo, eu como liberal considero que a minha vida privada e a vida privada das outras mulheres é da minha responsabilidade e é da minha esfera,
Mas reparem, então e quando entramos no campo da violência doméstica? Ou seja, onde é que fica efetivamente a esfera privada do direito individual? Hoje, eu acho que o debate, porque radicalizou-se demasiado, porque, ou seja, está mais focado nos direitos de segunda geração, nos direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no acesso àquilo que se pode considerar a paz positiva entre as mulheres, do que a paz negativa, ou seja, o não interferirem com a minha vida privada, o permitirem efetivamente que eu escolha e decida aquilo que quero e aquilo que quero fazer, ou seja, que tenha uma autonomia moral do ponto de vista da minha capacidade e da nossa capacidade de decisão, que deve ser exatamente igual à dos homens. Por isso, e aliás, quando falou na doutora Mónica Ferro, que eu gosto imenso dela e somos amigas pessoais, ora, há aqui uma tradição que considera efetivamente que os direitos da mulher devem estar, sobretudo, atrelados aos direitos civis e políticos. É tal visão mais da autonomia moral e da capacidade de decisão. Hoje já não é isso que temos. Hoje nós, por exemplo, temos feministas a dizer aquilo que deve ser a partilha de tarefas domésticas na minha casa, só para vocês entenderem ao cúmulo que nós chegamos, mas depois a salvaguardar o direito no mesmo espaço europeu, exatamente por causa do multiculturalismo, de haver mulheres a casarem-se muito jovens. Ou seja, ou então, ao cúmulo dos cúmulos, nomeadamente colegas meus da antropologia, que eu já vi e já tive debates muito acesos, a defenderem coisas como a mutilação genital feminina. Exatamente porque é a diferenciação cultural, ou mais, ao mesmo tempo em que nós víamos, por exemplo, em estados africanos, sobretudo do norte da África, mulheres a defenderem a liberdade de poderem se despir e de poderem andar de biquíni, nós tínhamos europeias a defender precisamente o contrário, quando não percebem que aquilo é mesmo um símbolo do patriarcado, ou seja, da exclusão da mulher ao espaço público. E depois temos estas realidades exatamente controversas e contraditórias, que têm levado efetivamente a que algumas mulheres não sejam consideradas feministas, exatamente porque não querem que não interfiram naquilo que eu considero, ou que não reduzam o papel da mulher, por exemplo, à emancipação profissional, porque uma mulher, o papel da mulher é aquele que ela quiser, nomeadamente do ponto de vista familiar. Não sei se me entende aquilo que eu quero dizer. Por isso eu acho que faz todo o sentido continuar a lutar, nomeadamente por aquilo que eu considero que é a minha autonomia e a minha liberdade, ninguém interferir nem me reduzir, por eu ser académica, casada, mãe de uma filha, e não colocar, por exemplo, a minha vida profissional atrás ou à frente da minha vida familiar. Estão-me a entender? Esta questão é que eu acho que hoje se coloca sobretudo em cima da mesa, porque parece que há uma agenda que contraria os direitos das mulheres ao nível civil e político. E está muito mais concentrada nos direitos de segunda geração. De facto, como estávamos a falar antes desta conversa ter ido, de começarmos aqui online, é muito interessante. Eu tinha algumas perguntas orientadas, mas acho que vocês trouxeram coisas mesmo muito importantes e estava deliciada a ouvir-vos. A primeira, pegando aqui, de facto, nisto que a professora Liliana acabou de dizer, existe talvez há alguma pressão naquilo que nós entendemos que é a luta das mulheres e aquilo que nós entendemos que é a nossa luta e que deve ser considerado e que as outras mulheres se devem considerar como tal. E de facto
A luta pelos direitos da mulher é uma luta pelos direitos humanos, Exatamente. a luta por aquilo que as pessoas queiram ser e fazer, e se quiserem ser donas de casa têm todo o direito de o ser e de o fazer. De facto, isso é uma visão que não deixa de ser muito importante e muito necessária. Depois a doutora Ângela falou de uma coisa que eu acho importante, e sendo nós até militantes do mesmo partido, e que a semana passada apresentou alguns candidatos às câmaras municipais, sendo que eu confesso que não vi todos, mas vi um grande rol e não vi nenhuma mulher. Podia estar lá, mas eu confesso que não li a lista toda. 3 mulheres, a questão, e pegando nisto, e pegando também numa entrevista que eu vi no outro dia da Maria de Belém, da doutora Maria de Belém, que dizia que quando levou a questão das cotas ao Parlamento, que tinha a opinião na altura, a mesma opinião que tem agora, de que isto as cotas não devem ser não se devem tornar numa coisa que não seja possível no tempo, ou seja, devemos chegar a uma altura em que isto não é um assunto, em que as cotas nas listas, as cotas nas empresas, as cotas de participação das mulheres não devem tornar-se de facto um assunto. E pensando, por exemplo, que a doutora Ângela deve sentir na sua participação política o que eu sinto muitas vezes, que é, neste mandato nem tanto, até porque a JSC Distrital da Guarda tem cada vez mais mulheres e cada vez mais jovens a fazer a sua participação, mas a verdade é que quando eu entrei para a JSD, era eu, mais uma rapariga, muitas das vezes era só mais uma, outras vezes era só eu, e portanto, claro que isto vai mudando, mas a questão é que essa imposição e essa vontade de participar parte de nós ou parte de um grupo ou seja, nós queremos nos apresentar como um partido que faz esta integração, mas depois apresenta apenas 3 mulheres na primeira tranche de candidatos às câmaras. Qual é o exemplo que estamos a dar aqui? Ora bem, Daniela, eu podia estar aqui toda a noite a falar sobre o assunto, porque isso, como já sou velhinha no PSD, se tu achas que há poucas mulheres agora na JSC, imagina quando eu cá cheguei. Pois eu já fiz 47 anos, não me envergonho nada de dizer, e entrei para a Jota quando tinha 14. E éramos mesmo muito poucas. Felizmente aqui em Pinhel sempre foi havendo um grupo de miúdas que se interessou pela política e que acompanhava e que ia às reuniões da JSD, mas foram-se diluindo nas suas vidas, nas suas carreiras profissionais, e nem todas acompanharam e chegaram, pelo menos as da minha altura, a integrar listas e a fazer parte de órgãos autárquicos e de órgãos nacionais. Mas eu diria que tradicionalmente o PSD, e em concreto aqui o Distrito da Guarda, sempre teve a presença de mulheres e de mulheres muito rijas, muito interessantes e que me inspiraram de alguma maneira. Por boas e más razões, naturalmente, mas que me inspiraram, pelo facto de demonstrarem, pelo menos, que tinham posição, que tinham vontade própria e que tinham opinião. E recordo bem que quando eu comecei a ir às reuniões distritais da JSD, que integra a Assembleia Distrital do PSD, quem presidia e quem mandava nos destinos da Guarda era a doutora Maria Lia Raimundo, depois a doutora Ana Manso, portanto tivemos sempre mulheres de peso. O Luís Miguel está a sorrir, mas é verdade, tivemos sempre grandes mulheres de peso no nosso partido que inspiravam miúdas como eu a participar e a ter vontade de integrar listas e de dizer o que pensávamos. E, portanto, o meu caminho foi indo por aí, através da Juventude Social Democrata, e é com alguma tristeza que, chegando agora à circunstância de ser presidente de uma Assembleia Municipal, que já integro desde os meus 19 anos, e também de uma Assembleia Intermunicipal juntamente com a Liliana, que eu nem me lembrava que éramos colegas da Assembleia da CIM, chego agora à conclusão que, afinal, este caminho que eu achava que há uns anos atrás que ia ser feito de outra forma, que ainda há mesmo muito poucas mulheres a integrarem estes órgãos e estas listas autárquicas. E há estudos académicos que corroboram isso, e a doutora Liliana sabe isto melhor que eu, até alguns bem recentes, muito interessantes, algumas teses da academia, que vêm preocupar-se relativamente a estas discussões sobre o porquê de as mulheres não participarem tão ativamente
eleições que lhe dizem tanto respeito como as eleições autárquicas, porque são eleições de proximidade, onde aquilo que está em causa são as suas terras, as suas gentes, e participar de proximidade naquilo que é a política dos seus territórios, e, portanto, faria sentido que houvesse mais mulheres. Mas, estando precisamente neste território de que a doutora Liliana há bocado falava, como sendo um território que naturalmente temos todos de defender porque somos muito poucos, uma das questões que, quando estávamos na discussão da alteração da lei da paridade e na especialidade destas matérias, à medida que íamos ouvindo as entidades que temos que ouvir quando estamos a preparar a especialidade das leis, uma das coisas que eu me fui apercebendo com da participação de algumas dessas entidades era o desfazamento que estas pessoas têm da realidade do nosso território. Exatamente. A dificuldade que eu tenho aqui, quando estou, também para já porque nunca fizeram listas autárquicas, nem nunca andaram pelas nossas aldeias a tentar construir uma lista para uma junta de freguesia, por exemplo. Portanto, eu às vezes não tenho dificuldades em encontrar mulheres para a lista, eu tenho dificuldades em encontrar quem quer que seja para integrar uma lista de uma assembleia de freguesia. Quanto mais a ter que respeitar em sítios onde vivem 20 pessoas, às vezes nem tanto, questões de paridade que para Lisboa e para o Porto e para as grandes metrópoles é uma coisa de sumenos, porque nem conseguem perceber estas coisas que nós estamos para aqui a equacionar. E, portanto, vários estudos académicos nesta fase vieram preocupar-se com isso mesmo, com o facto de terem percebido que há muito poucos presidentes de Câmara mulheres no nosso país, mas esta percepção e esta inclusão destes números ao longo dos anos neste tipo de relatórios foi sempre, a constatação foi sempre esta, é que são muito poucas. Mas digamos que aquilo que mais me chamou a atenção nestes últimos estudos que eu li, tive a oportunidade de ver, é a constatação de que, pese embora as mulheres tenham estudado mais, tenham até ser hoje elas quem têm mais estudos, isso não faz com que elas, nestes órgãos autárquicos, ocupem os lugares de topo, como, por exemplo, presidentes de Câmara, presidentes de Assembleias Municipais ou presidentes de Junta de Freguesia, mas que sim incorporem estas listas, sejam vereadores, sejam os membros da Assembleia Municipal e que efetivamente pertençam apenas a estes órgãos porque, de acordo com essa lei da paridade, que eu, nos tempos áureos da minha juventude, achava que era uma tristeza, que no nosso país fosse necessário, em 1990 e qualquer coisa, quando eu discuti estas matérias acesamente na minha JSD, que fosse necessário escrever na letra da lei que tinha que haver mulheres nas listas e que tinham que haver um número mínimo de mulheres nas listas e respeitar os parâmetros mínimos da igualdade. Parecia-me que era uma coisa absolutamente absurda e hoje posso-vos dizer que tenho plena consciência de que se assim não fosse, eu não era uma das mulheres que tinha sido eleitas para a Assembleia da República nas listas do nosso Distrito da Guarda, assim como muitas outras no país, por esse país fora. Porque, como saberão, há sempre aqueles esquemas de fazer incorporar as mulheres nas listas, porque ficava bonito ter lá nomes de mulheres, mas quando chegava a altura delas tomarem posse, não eram elas que assumiam o lugar de um homem qualquer na lista a seguir. E, portanto, estas contratações académicas levam-nos, de facto, a fazer um percurso histórico do que é que andámos a fazer ao longo destes anos e de constatarmos, infelizmente, que este percurso todo e esta incorporação de legislação e de fomento destes princípios no nosso ordenamento jurídico fizeram-nos caminhar naturalmente, fizeram-nos ter, para mim, algum orgulho deste caminho que foi sendo feito, mas ainda falta muito, mesmo muito. Vamos ter eleições daqui a bem pouco tempo para as autarquias, já está muita gente a fazer listas, e quando vemos anúncios na televisão e nos meios de comunicação social de que o PSD apenas, para já, nas que já anunciou, tem 3 candidatas a presidente de Câmara, percebemos que efetivamente somos muito poucas e, portanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Não sei se a professora Liliana gostaria de acrescentar. Eu quero só acrescentar uma questão, ou seja, também partilho da mesma opinião em relação à lei da paridade. Acredito que sem a existência no espírito da lei de uma necessidade de equilíbrio entre homens e mulheres, nós teríamos garantidamente um hiato muito superior. Agora, também é importante que nós consigamos perceber o que é que ainda hoje mantém as mulheres afastadas da vida política.
Ou seja, temos que perceber, em primeiro lugar, se é uma escolha individual ou se é efetivamente a falta de tempo para a vida associativa, para a vida política. Nós sabemos que as responsabilidades, aliás, a divisão, eu ainda há pouco estava a dizer, eu hoje estou aqui com 2 conferências quase em simultâneo. As responsabilidades que as mulheres têm, mesmo do ponto de vista doméstico, ainda são hoje superiores àquelas que os homens têm. E por isso, por exemplo, depois de jantar, muitas mulheres têm que deitar os filhos, aliás, a minha pequenina já se tornou quase autónoma porque vê que a minha vida é isto e o meu marido está longe, ou seja, a Laura quase que teve que se emancipar de uma forma prematura, mas aquilo que nós também temos que entender é o que é que leva, por exemplo, uma mulher a não querer ir para uma reunião partidária depois das 9h30 da noite. É só a sua falta de interesse político ou é, efetivamente, a falta de tempo e espaço do ponto de vista da tal esfera privada para a participação na vida pública. Esta é outra questão. E depois há outra, também queria partilhar ainda outra questão ao nível da lei da paridade. Para além das autárquicas, se, por exemplo, depois atendermos às eleições legislativas, à formação do próprio executivo, e isto, aliás, eu até estive hoje a tirar os números, 21% dos ministros a nível global de todos os governos do mundo é que são do sexo feminino. Ou seja, temos 79 contra 21. E, normalmente, as mulheres, quando ocupam pastas ministeriais, ficam à frente de temas como a família, a segurança social, a igualdade de género ou emprego. Ora, por exemplo, e aliás foi com bastante atenção que também vi que a doutora Ângela teve efetivamente com outras pastas, mas reparem, eu tenho trabalhado sobretudo áreas ligadas à segurança e defesa. Partilho convosco que muitas das vezes estamos 2, 3 mulheres. Aliás, a minha ligação à professora Mónica também vem daí, da professora Ana Isabel Xavier, ou seja, somos muito poucas aquelas que trabalham a side politics, ou seja, temas mais próximos com a política externa, com a segurança e a defesa. Normalmente, mesmo quando as mulheres ocupam pastas ministeriais, quase que prolongam a esfera de casa para os assuntos públicos e por isso ficam com temas mais ligados às low politics. Isto também é muito interessante. É sim, senhora, se me permitirem, gostava ainda de dar mais uma chegazinha. Eu não tenho dúvida nenhuma, concordo em absoluto com o que a professora Liliana acabou de dizer. O que leva naturalmente qualquer mulher, e o que me levaria a mim a não ter ido a centenas, dezenas, não sei, muitas reuniões no pós-laboral, era não ter em casa ninguém que tomasse conta do meu filho. Eu quando fui para a Assembleia da República, o Eduardo tinha 4 meses. Se eu não tivesse a minha mãe e o meu marido que ficaram com ele, era impossível eu ter ido para Lisboa, deixado uma criança com 4 meses, com tudo o que isso implicava, até porque recentemente, ou assim que lá cheguei, uma das primeiras coisas que percebi é que tinha sido bem recentemente que tinha a Assembleia da República pela primeira vez preocupado com o facto de haver mulheres que tinham que parar para dar de mamar às crianças. E foi a deputada Heloísa Apolónia, do Partido dos Verdes, com quem trabalhei durante muito tempo na Comissão de Ambiente e, portanto, fiquei com alguma ligação com ela, que me explicou que foi preciso ela explicar àquela gente e àqueles homens todos que por ali pairavam que ela tinha tido recentemente uma criança e que não estava previsto em nada da Assembleia da República o facto das mães ou das deputadas eleitas serem mães e terem que ter aquele período que os direitos parentais hoje seguram a qualquer mulher, felizmente, e que estão previstos na nossa legislação, incorporados no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, esta conciliação entre a vida pessoal e profissional é naturalmente o grande obstáculo à participação das mulheres na vida política
ativa. É a minha opinião e tenho a certeza absoluta que comungam comigo desta mesma opinião. Porque o facto e a constatação é esta: as crianças precisam de refeições a horas, precisam de ser de cama a horas, precisam de ter horários e tem que haver alguém disponível para fazer isso. Os valores que são salvaguardados em termos de direitos remuneratórios para que as mulheres prescindam deste trabalho suplementar que todos os dias têm, destas horas a mais que trabalham para além do seu horário normal de trabalho, não garante essa possibilidade de conciliação. Portanto, ou há um backup familiar que consegue assegurar esta conciliação, ou então, naturalmente, um dos membros do casal, o feminino ou o masculino, tem que ficar para tomar conta dos filhos. Sim, sem dúvida. Eu penso que essa análise, e atreveria-me se calhar até a dizer que as mulheres têm sempre naturalmente mais esta capacidade de incorporarem para si a necessidade de serem esse backup na família, porque estamos educados assim como sociedade e porque nos organizamos assim, porque vimos os nossos pais e os nossos avós, do que se calhar os homens terem essa naturalidade em serem eles backup. Não quer dizer que isto seja regra, obviamente, mas se calhar organizamos-nos assim, infelizmente, ainda muito. Eu gostava de vos convidar a darmos aqui um pezinho agora, irmos um bocadinho até ao tema dos direitos humanos e que faziam também parte desta conversa, e aproveitando também, mais uma vez, as palavras de António Guterres. Em dezembro, mais ou menos, ele dizia que no último ano, por causa da crise pandémica, que as crises dos direitos humanos e de segurança em todo o mundo, inclusive violações dos direitos das crianças, afetavam principalmente os migrantes e os refugiados. E alertava também que o medo da Covid-19 exacerbava os níveis já altos de xenofobia, racismo, discriminação, e que era muito importante ter atenção a estes fenómenos. E, portanto, a minha questão prende-se também com, sendo Portugal também um dos Estados-membros da ONU, qual é que deve ser o nosso papel e qual é a importância de não descurarmos, apesar de como país, cada país está voltado para si, preocupado com aquilo que está a acontecer em si, dentro de si, mas também perceber qual é que é o nosso papel nesta questão. Ora bem, eu vou dizer uma coisa em primeiro lugar que não tem muito a ver com a pergunta da Daniela, mas tenho vontade de dizer isto e ando publicamente a pensar, pessoalmente a pensá-lo, que um dia tinha que o dizer publicamente e aproveito este fórum para o fazer. Eu confesso que fiquei um bocadinho, tenho acompanhado com muito orgulho o facto de António Guterres estar no lugar que está e ocupar o lugar que ocupa, que naturalmente é um motivo de muito orgulho para todos os portugueses. Mas devo-vos dizer que, como eu fiz parte da Assembleia Parlamentar da CPLP, fiquei sempre com um carinho especial pelos países de língua oficial portuguesa que tive a oportunidade de visitar todos e de acompanhar muitos atos eleitorais que foram ocorrendo nesses territórios. E um dos territórios que eu acompanho com particular atenção é Moçambique, onde está a minha filha, Mariana, é médica lá no Hospital Central de Maputo, como tenho alguma apetência e vocação para analisar com muito cuidado as matérias da saúde sexual e reprodutiva e os direitos das meninas e das crianças, uma das coisas que me tem preocupado particularmente é a falta de intervenção pública e política de muitas entidades que eu achava que deviam fazê-lo relativamente àquilo que está a acontecer no norte de Moçambique, que é uma tristeza de violação diária de direitos humanos, não só na sequência de várias catástrofes ambientais que ali houve, mas também devido às invasões que tem havido naqueles territórios por gente ligadas aos muçulmanos e a gente que não tem propriamente respeito por direitos humanos e que ali tem perspectivas de direitos ou de conseguir entrar nos territórios para a exploração de gás e de petróleo, que é o que há ali naqueles territórios com maior potência económica, e, portanto, estão a matar e a dizimar territórios onde basicamente há crianças e gente com pouca capacidade para ter alimentos que cheguem, porque
basicamente trabalham na agricultura e pouco mais. São territórios que ficam muito longe da capital do país. Maputo fica a muitas horas de distância por estradas quase intransitáveis em alguns circuitos do território e, portanto, assim, é uma espécie de Moçambique longe de Moçambique, aquele território, e que, naturalmente, por falta de capacidade política e financeira e até militar por parte daquele país, tem deixado aquele território ao abandono, na minha opinião. E eu esperava, porque ouvi de um nosso eurodeputado eleito pelo PSD, que era o nosso cabeça de lista às eleições europeias, a fazer a defesa desses territórios, também esperava o mesmo de António Guterres e até ao momento confesso que ainda não lhe ouvi grande intervenção sobre estes territórios e também não ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu acho lastimável. E, portanto, se há direitos que devem ser salvaguardados neste momento de muitas dificuldades no mundo inteiro devido à pandemia, há outros territórios que essa preocupação nem sequer é a principal, porque eles têm outras muito piores do que a pandemia. E, portanto, este artigo de António Guterres naturalmente chama a atenção para aquilo que já é uma constatação por parte do mundo inteiro, é que efetivamente esta pandemia agudizou situações de violência contra meninas, contra crianças, contra os mais vulneráveis da nossa sociedade, que já existiam em algumas circunstâncias, porque violações de direitos de mulheres, tanto nas perspectivas das violências domésticas, como tráfico de seres humanos, como tudo aquilo que pode acontecer quando o mundo está tão atento a estas matérias, naturalmente que já aconteciam, mas agora com maior cuidado, porque o suporte económico de muitas famílias que não esperam tanto dos seus Estados e do suporte que algumas democracias, para nós é um facto, mas para outras é absolutamente inexistente, portanto era o substrato da própria família que garantia a manutenção do básico, como a alimentação e alguns direitos, e que agora se fazem sentir por todo o mundo, e designadamente nestes países, como o que acabei de relatar, e que me deixam muito triste e muito preocupada. A perspectiva da violação dos direitos que a Daniela aludia, eu gostava de o levar um bocadinho também para os relatórios que foram surgindo e que foram sendo feitos no nosso país ao longo de muitos anos, mas que eu acompanho com maior cuidado desde 2011, e que alguns deles se agudizaram, como eu dizia, neste tempo de pandemia, como a violência doméstica, como a violência contra menores, como tráficos de seres humanos e como coisas que eu como sou advogada e ando pelos tribunais, que eu constatei como sendo coisas muito graves. É que o facto de, por exemplo, aquelas coisas básicas que nós já tínhamos incorporado no nosso ordenamento jurídico, como o acompanhamento dos menores nos processos tutelares cíveis, que era feito pelas comissões de proteção de menores e também pelos órgãos da segurança social, ficaram um bocadinho suspensos, porque na primeira fase da pandemia houve muitos eixos de orientação, muitos acompanhamentos que são feitos por parte destas entidades que ficaram suspensos no tempo, à espera que a Covid passasse para que posteriormente se voltasse ao terreno. E esta ausência de contacto com as pessoas, ficando apenas com o contacto através das vias eletrónicas e telefónicas, fez que muitos destes direitos ficassem por observar de perto e que agora haja lugar a tantas denúncias, tantas participações. Os dados que temos ainda no momento relativos ao relatório anual de segurança interna são de 2019, ainda são, não reportam ainda estes novos dados de 2021. Já temos, no entanto, a consecução daquilo que aconteceu nos 8 primeiros meses do ano 2020, e aquilo que sabemos e que é público já é que houve um aumento enorme dos pedidos de socorro e, portanto, aumentaram vítimas ao longo destes vários períodos, de estados de emergência, a pedir socorro. Mas os dados que nos permitem fazer termos comparativos, como aquele que a APAV hoje anunciou que está a fazer do ano de 2019 relativamente ao ano de 2020, a única coisa que nos permite dizer é, porque os dados até março de 2021, é que houve mais, por exemplo,
por parte da APAV 546 pedidos de ajuda. Mas houve muito mais que isso, em termos comparativos com períodos análogos, aquilo que temos do relatório do RASI, como eu dizia, é que houve mais violência doméstica em 2019 do que em 2018, designadamente mais 28% em termos totais, 28,7%, e também de violência contra menores, mais 19,5%. E, portanto, esta suspensão de avaliações por parte destas entidades e de presença efetiva no terreno faz com que, na minha opinião, estes valores tenham sido mais elevados. E devo-vos dizer também que, em termos particulares, os processos que tenho acompanhado, porque eu faço defesas oficiosas, e, portanto, sou nomeada patrona em processos tutelares de menores, e também faço parte da Comissão de Proteção de Menores aqui da minha terra, porque sou Presidente da Assembleia Municipal e, por inerência, tenho assento na Comissão. Tenho visto os processos a complicarem-se, as situações a serem cada vez mais degradantes, tanto para as crianças como para as mulheres envolvidas nesses processos. Portanto, a perspectiva que eu tenho dos novos dados dos relatórios que possam surgir não são muito bons. E tenho, aliás, a sensação de que os dados que a Comissão Europeia nos veio trazer, no sentido de que foi feito por parte da Direção-Geral de Justiça uma declaração para informações que pretendam dar às pessoas e em concreto aos consumidores relativamente a medidas que tenham que ser realmente apoiadas pelos Estados-membros relativamente a este tipo de vítimas, acho que são muito úteis e acho que deviam ser ponderadas por todos os Estados, incluindo Portugal, porque o facto de estes pedidos de socorro às vezes estarem um bocadinho distantes das pessoas, se lhes for permitido a estas vítimas terem as coisas um bocadinho mais à mão, porque as pessoas, quando estão confinadas em casa, os agressores estão junto delas todos os dias, o dia inteiro. Algumas delas nem sequer conseguem aceder aos telefones para pedir ajuda. Portanto, o facto de haver profissionais com alertas precoces instalados, como, por exemplo, os profissionais de saúde, mas também as farmácias, até as pessoas dos supermercados, para se virem alguém com nódoas, com registros de terem sido agredidas, poderem essas mesmas entidades alertar os órgãos de polícia criminal, faz todo sentido nesta época de confinamento, não só na primeira já fazia sentido, como nesta também passa a haver. E, portanto, estes alertas que foram feitos por parte da Comissão Europeia acho que deviam ser ponderados também aqui em termos de organização dos serviços de apoio e proteção às vítimas no nosso ordenamento jurídico. E este estatuto de serviços essenciais, que é assim que ele chama a Comissão Europeia, faz muito sentido nesta época que atravessamos. E pronto, já estive aqui a divagar numa data de temas diferentes, eu passava a palavra para fazerem outras perguntas. Bem, vou ser o mais telegráfica possível, até porque já vamos em 1 hora e se calhar também seria interessante abrirmos o debate àqueles que nos estão a ouvir e ver quais é que são as questões que porventura nos possam estar a colocar. Ao nível dos direitos humanos, aquilo que o atual secretário-geral das Nações Unidas tem vindo a alertar a nível internacional é aquilo que nós todos já sabemos, ou seja, na verdade, sempre que há situações limite, sejam elas provocadas por conflito, sejam provocadas pela fome, sejam provocados por qualquer tipo de violência, os mais frágeis, sejam as mulheres, sejam as crianças, a situação de vulnerabilidade que a doutora Ângela sublinhava, são sempre as primeiras vítimas dessa situação de crise. Ora, no momento que nós estamos a viver e que é muito provável que, do ponto de vista económico, venha a colocar sérios desafios não apenas ao nosso país, e não apenas à União Europeia, mas a todo o sistema internacional, pelo menos no modelo como nós o conhecemos, é provável que nós tenhamos, nos próximos tempos, situações, por isso é que é importante estarmos a celebrar este dia hoje e muito provavelmente nos próximos 200 anos, que aquelas que se apresentem mais vulneráveis, como as mulheres,
e as crianças sejam as principais vítimas, seja de um ponto de vista imediato pela fome, seja pelo desemprego, ou seja, as mulheres são mais suscetíveis, exatamente também por causa do tipo de trabalho que desempenham, de ficar e da precariedade que decorre exatamente das funções que ocupam, venham de uma forma mais imediata a sofrer as consequências da crise pós-pandemia. E agora, mesmo na pandemia, aliás, também tive a ver os dados, entre os 140 mil que perderam o desemprego, há uma maioria que foram mulheres. Mas reparem, porquê? Porque, na verdade, também ainda há menos mulheres a desempenharem funções em Portugal relacionadas com o teletrabalho do que aquelas que são desempenhadas pelos homens. E isto é que eu acho que nos deveria fazer olhar a sério para estes números. Quando nós olhamos para os números e para a realidade que é o ensino superior em Portugal, nós não compreendemos este ato. Não compreendemos porquê? Porque, na verdade, as mulheres são aquelas que maioritariamente tiram, aliás, vão para a universidade e tiram licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Mas depois, quando saem, a precariedade atinge-as muito mais. Nós recebemos uma mensagem por privado que vai um bocadinho no seguimento disto que tanto a professora Liliana como a doutora Ângela Guerra estavam a dizer. Se não se importarem, eu ia ler a pergunta, e a pergunta diz o seguinte: será que o próprio Estado não deveria ser acusado de ser responsável pela violência, principalmente de menores, tendo em conta que as condições de sobrevivência de muitas famílias, as mais desfavorecidas, não foram devida e atempadamente acauteladas? Caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Não sei qual. Posso começar, só de um ponto de vista, ou seja, para começar do nível macro para o nível micro, porque a doutora Ângela é que é advogada, não sou eu. Há pouco, quando eu falava dos direitos humanos do ponto de vista internacional, nós temos que perceber que do ponto de vista do direito internacional público, a construção dos direitos humanos é algo muito moderno, ou seja, é algo que só acontece após a Segunda Guerra Mundial. O direito internacional público foi, aliás, a sua sustentação era o direito do mar, era a regulação territorial, quer do ponto de vista das fronteiras entre os Estados, quer depois ao nível do seu espaço marítimo. A moldura legal que nós temos a nível dos direitos humanos só cresce para limitar o direito do Estado face ao indivíduo, porque depois da Segunda Guerra Mundial percebe-se que, realmente o que pode acontecer é que aquele que nos deve proteger pode, na realidade, ser um dos principais violadores dos nossos direitos. E isso é algo muito recente na história das relações internacionais e na história política moderna. Agora, relativamente ao Estado ser violador ou não, nós também temos que perceber a formação dos direitos humanos durante este período, ou seja, nascem pós-Segunda Guerra e consolidam-se, ou desenvolvem-se, no sentido da consolidação, durante o período da Guerra Fria, em que há duas visões diametralmente opostas daquilo que são os direitos humanos universais. Nós temos um modelo ocidental, capitalista, muito mais alicerçado nos direitos individuais, e depois temos um modelo comunista da União Soviética, aliás, e as negociações dos dois pactos internacionais é muito neste processo dialético, que tem uma visão muito mais marxista daquilo que são os direitos humanos internacionais, muito mais salvaguardados, por exemplo, nos direitos sociais, económicos e culturais, como o direito à habitação, o direito à greve, o direito à saúde, o direito à educação. Aliás, vem dizer exatamente que não há direito à liberdade sem direito à educação, não há direito à vida sem o direito à saúde, não há direito à propriedade privada. Estou-me a lembrar dos principais direitos lockeanos do ponto de vista liberal, sem a concretização de, efetivamente, de direitos
sociais, culturais e políticos. Ora, e o nosso desenho, do ponto de vista internacional, no período entre 1948, 10 de dezembro de 48, quando sai a Declaração Universal, e aquele que medeia, por exemplo, o surgimento dos dois pactos, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais a nível internacional, é esta leitura, é esta visão que era o sistema internacional. Nós nunca podemos esquecer que as molduras políticas, mesmo do ponto de vista internacional, são aquilo que são as visões políticas à época. Ora, aquilo que o nosso participante colocou é, efetivamente, se o Estado não pode ser responsabilizado, mas há algo nos pactos internacionais de 67 que os diferencia de um ponto de vista logo imediato, é que os direitos civis e políticos têm que ser concretizados de imediato. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada. Por outro lado, os direitos sociais, culturais e económicos devem de ser realizados paulatinamente, consoante o Estado tenha condições para os realizar. Ou seja, não têm obrigação imediata do ponto de vista internacional. Claro que isto era para dar tempo a que todas as molduras jurídicas e constitucionais a nível nacional superassem esta lacuna e incorporassem no seu ordenamento jurídico interno aquilo que eram os direitos internacionais e aquilo que era a moldura internacional que os Estados tinham, alguns também não subscreveram, todos tinham subscrito. Ora, nós, se olharmos para a nossa Constituição da República, e aqui a doutora Ângela será muito mais perita para responder a esta questão, claro que a nossa Constituição garante esses direitos. Ou seja, já não estou na esfera do direito internacional, garante. Agora, garante o direito à habitação, garante o direito à educação. Como é que ficam estes direitos? Nós neste momento vivemos numa situação de estado de emergência, por isso os direitos estão suspensos. A questão também é esta, do ponto de vista interno. Que aquilo que me pareceu foi que a maior parte dos portugueses ou seja, tem vivido este último ano muito aliado daquilo que é a suspensão de direitos fundamentais. Sem qualquer tipo de reserva. E isto pode trazer problemas, nomeadamente do ponto de vista, ou seja, sobre uma observação mais empírica daquilo que são as realidades familiares e o que a suspensão desses direitos representam para muitas famílias, como, por exemplo, a falta de emprego. Eu acho que claramente a professora Liliana respondeu à pergunta que foi colocada, aquilo que eu poderia, eu posso sempre estar para aqui a dizer mais umas coisas, mas eu acho que a pergunta está claramente respondida. De facto, o nosso ordenamento jurídico incorporou muito daquilo que foi a construção jurídica internacional ao longo de décadas. Incorporou no bom sentido, na minha opinião. E naturalmente que a nossa lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa, prevê a salvaguarda destes direitos básicos, fundamentais, que são os direitos humanos, como os direitos que a professora Liliana elencou. Agora, uma coisa absolutamente diferente, é a prática, é o dia-a-dia, é aquilo que se passa nos nossos tribunais todos os dias. E aquilo que eu posso dizer da prática e do dia-a-dia nos nossos tribunais é que, de facto, estes direitos ficaram suspensos. E o que mais me incomodou foi a ausência absoluta de reclamação por parte das pessoas. As pessoas deixaram de ver não só os seus direitos económicos salvaguardados e desenvolvidos nas sentenças que vão sendo produzidas todos os dias nos nossos tribunais, e portanto quem estava para cobrar alguma dívida ficou suspenso à espera que o tribunal volte novamente a ter o prazo a correr para que efetivamente seja cobrada essa dívida, mas mais grave que isso, suspenderam-se processos daqueles que eu considero absolutamente urgentes, como os tutelares cíveis, como os processos de menores, como eu há bocado dizia. E portanto, aquilo que mais me incomodou não foi só esta suspensão que deixou no ar muitas famílias e muitos direitos fundamentais, mas a ausência por parte das pessoas
desta constatação e da reclamação, que os portugueses estão habituados a reclamar. E quando eu fui para a Assembleia da República havia grandes manifestações à porta daquela casa, de gente a reclamar tudo e mais um par de botas, peço desculpa pela expressão usada, mas é daqui das nossas terras e é bem portuguesa, todos os dias naquela porta da Assembleia da República. E hoje em dia parece que as pessoas estão adormecidas, estão muito preocupadas com o seu próprio umbigo e muito aliadas desta realidade que vai naturalmente ter consequências para o futuro, porque estes processos todos e estas pessoas todas que estão suspensas também à ordem de muitos processos vão naturalmente ver as suas vidas mais dificultadas para o futuro. Pois, não posso deixar de concordar com vocês. Entrando aqui numa... Daniel, eu ia pedir um favor. Sim. Peço desculpa. Não há problema. Eu gosto imenso e estou a adorar estar neste debate, mas estão-me a enviar mensagens a dizer que o segundo orador está a terminar, ou seja, eu tenho mesmo que entrar para falar um bocadinho sobre a religião, o papel da reconciliação entre a liberdade religiosa e a igualdade de género. Não se importam que eu me ausente e agora, eu sei que ficam em ótimas mãos. Claro. A doutora Ângela Guerra, foi um prazer conhecê-la, um gosto. Eu já tinha visto na Assembleia, sabe que eu tomei posse já a meio do mandato, porque, ou seja, porque houve um colega meu aqui do Fundão que renunciou e, entretanto, depois fui eu substituí-lo. Esta última... Porque ainda só tive duas ou três, e ainda por cima foram por Zoom. Aliás, as últimas duas foram por Zoom. Pois, mas eu estava lá. Tive nada de posse na Covilhã e depois a outra já foi por Zoom. Na Guarda foi com Zoom, foi. Era mista. Exatamente. Mas peço desculpa ao Luís, à Daniela, mas eu tinha partilhado com o Sérgio que eu estava aqui com um problema de tempo, mas espero que já tenha transmitido algumas das minhas leituras sobre o Dia da Mulher e a importância de ainda hoje celebrarmos este dia. E foi um gosto estar convosco e é sempre um gosto estar com a JSD. Obrigada, Liliana, foi um gosto. Muito obrigada. Um beijinho para todos. Obrigada. Com licença. E então entrávamos aqui se calhar numa última pergunta que também nos colocaram e depois encerrávamos esta conversa. De facto gostava de agradecer à professora Liliana, estava a comentar aqui em privado com o Luís que não a conhecia e que de facto ela é muito interessante e as suas partilhas são muito interessantes. Entrávamos aqui numa última pergunta que nos colocaram também e que passo a colocar à doutora Ângela. Depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, quais os progressos no desenvolvimento das leis de género no seio da União Europeia? Boa noite e parabéns pela iniciativa. Ora bem, elas são tantas que eu posso começar por elencar algumas, mas em termos de igualdade de género, se calhar, para resumir, porque são mesmo muitas as iniciativas que foram sendo incorporadas no nosso ordenamento jurídico, de tal modo que quando a doutora Teresa Moraes largou a pasta, portanto ela fez 2011, 2015 como secretária de Estado e depois passou para o Ministério, mas enquanto ela acompanhou esta pasta, de tal modo foram as iniciativas e a quantidade delas que foram sendo incorporadas no nosso ordenamento jurídico, que fizeram com que muitas das normas internacionais passassem a estar em vigor em Portugal, designadamente com a implementação dos planos nacionais para a igualdade de género e não discriminação, que estes em concreto, o 5º plano nesta época que foi aprovado de 2014 a 2017 estava em vigor, agora é um bocadinho diferente, como vos dizia há bocado, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, que é o designado Portugal Mais Igual, que foi aprovada a 8 de março já por este governo. É um bocadinho diferente em termos de estruturação, portanto tem a forma dividida em eixos e orientações, e anteriormente os planos tinham medidas e a estruturação era diferente, mas sei lá, posso dizer que em termos transversais neste plano para a igualdade de género foram incorporados
muitos compromissos, designadamente que constavam de tratados internacionais das Nações Unidas, da Comissão Europeia, do Conselho, das Comunidades de Línguas Oficiais Portuguesas e convenções tão importantes como a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Declaração da Plataforma de Ação de Pequim, o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, a Estratégia para a Igualdade de Mulheres e Homens 2010 e 2015 e a Estratégia Europa 2020. E, portanto, muitos deles não só foram incorporados, como foi implementada a obrigatoriedade da transversalidade da implementação destas matérias em todos os ministérios, ou seja, com a implementação destes planos, passou a não se discutir as matérias de igualdade só no plano dos direitos das mulheres e obrigou-se a que todos os senhores ministros se sentassem numa cadeira, numa mesa redonda, como a educação, a saúde, o trabalho, a segurança social, e que as medidas fossem discutidas de forma articulada. E, portanto, quando era implementada alguma medida no país, transversalmente ela tinha que ser repercutida na legislação destes ministérios para aplicabilidade e recurso das pessoas a estas matérias, nestas áreas transversais todas, que no fundo depois é apenas um apoio, mas que pode ser suscitada em diversas áreas desse apoio. E, portanto, matérias como a questão da promoção da igualdade entre mulheres nas políticas públicas, nas áreas da saúde, da juventude, do envelhecimento ativo, da organização da vida profissional, familiar e pessoal, das mulheres no mercado de trabalho, linhas de financiamento que foram autonomizadas e vocacionadas em concreto, mas também programas do governo específicos para que as empresas, algumas cotadas em bolsa e outras não, passassem a ter medidas concretas para que as desigualdades salariais fossem mitigadas e para que as mulheres pudessem aceder a quadros de direção com compromissos estabelecidos com estas empresas, designadamente as cotadas em bolsa, para que um mínimo de mulheres tivesse que estar previsivelmente incorporada nestes órgãos de direção. Foram naturalmente grandes passos que foram ao longo dos anos sendo incorporados na nossa legislação. E, portanto, Portugal ratificou uma convenção muito importante em matérias de direitos das mulheres e violência doméstica, que foi a Convenção de Istambul. Portugal foi também um dos primeiros países, foi aliás o primeiro país da União Europeia a ratificar a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e combate à violência contra mulheres e violência doméstica, e também o tráfico de seres humanos em 2008, em que passámos a ter uma entidade externa independente a fazer a avaliação das nossas medidas que estavam a ser traduzidas no nosso ordenamento jurídico, mas também verificadas na prática o que é que elas objetivamente estavam a produzir em termos de efeitos. Matérias tão importantes como incorporar a proximidade dos nossos municípios naquilo que é as medidas de proteção e promoção da defesa das vítimas de violência doméstica, quando se criou a rede dos municípios solidários e quando se criou a rede nacional de casas-abrigo distribuídas pelo território, medidas tão importantes como a vigilância eletrónica e a teleassistência dos agressores para as medidas de afastamento às vítimas, sei lá, um grande número de programas de ação e prevenção também, por exemplo, numa área que já falámos, que é a mutilação genital feminina, bolsas de formadores e imensas formações que foram sendo dadas tanto a magistrados como a forças de segurança, para que as pessoas ficassem mais capazes de verificar os alertas precoces que às vezes as mulheres que são vítimas desta violência e eles que estão na linha da frente conseguem detectar de forma mais precoce, e portanto foi esta rede de formação e de monitorização dessa formação foi sendo também ao longo dos anos houve muita evolução, e não só dos governos do PSD, diga-se que em abono da verdade que nestas matérias todos os governos transversalmente foram caminhando na implementação destas medidas. E portanto, se eu tenho orgulho de, durante o tempo em que o PSD foi o governo, que estes planos nacionais fossem cada vez melhores e cada vez mais incorporados no nosso ordenamento jurídico, naturalmente também tenho que reconhecer que os outros governos anteriores e posteriores foram caminhando nessa matéria. E devo-vos dizer que esta estratégia nacional que agora está em vigor, que como vos dizia foi aprovada pela Resolução do Conselho dos Ministros 61 de 2018,
articula estas matérias de forma muito concertada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que para mim, que acompanho estas matérias e acompanhei de forma regular em termos internacionais, faz muito sentido, porque depois quem nos fiscaliza e quem avalia as nossas implementações em termos internacionais, se calhar consegue ver o nosso trabalho de uma forma mais fácil do que ter que avaliar como é que nós fazemos cá em Portugal, como é que é cá o nosso ordenamento jurídico e como é que nós pomos as coisas a funcionar de uma forma um bocadinho mais diferente. Dizer também que uma das matérias que eu acho que era útil pegarmos de um bocadinho, porque que é uma matéria que também acompanhámos com muito cuidado durante estes anos que eu estive no Parlamento, é a questão dos indicadores que a nível nacional e internacional nos fazem chegar a algumas conclusões em termos de desigualdades salariais. E, portanto, há padrões que estão enraizados e que são absolutamente violadores daqueles princípios de que eu falei no início desta nossa conversa e que já estão consagrados nos tratados internacionais há cerca de 60 anos, como o princípio da igualdade de remuneração, portanto, para salário igual, para trabalho igual, salário igual, e, portanto, os dados mais recentes que o Eurostat nos transmite são um bocadinho para trás, ainda não há agora os deste último ano, mas em Portugal o Eurostat nos dizia que estas desigualdades persistem e resistem em cerca de 16%, a média da União Europeia é 14,8%, mas os dados mais recentes a que eu tive acesso dos quadros de pessoal, referentes a trabalhadores em Portugal, dizem que efetivamente em empresas com mais de 10 trabalhadores e com empresas peço desculpa, todos os salários pagos em todas as empresas com trabalhadores por conta de outrem, e não apenas nas empresas com mais de 10 trabalhadores, porque há esta distinção entre o Eurostat e esta qualificação que é feita por esta entidade avaliadora. A disparidade salarial em 2018 situa-se, portanto, nos 14%, e, portanto, mais perto dos dados europeus do que propriamente dos dados do Eurostat que nós tínhamos. Mas a constatação é óbvia, continua a haver em Portugal uma diferença brutal entre aquilo que as mulheres e os homens ganham, e há uma média de diferença de 225,5 euros por mês em termos de disparidade salarial entre homens e mulheres no nosso país, o que equivale a uma perda de 58 dias de trabalho remunerado para as mulheres. E, portanto, enquanto os homens estão tranquilamente sentados, ou a grande maioria deles, quando chega à casa, a descansar, porque tiveram um dia difícil, as mulheres continuam a trabalhar nestas tais horas de trabalho não pago. E, portanto, esta tendência mantém-se relativamente aos anos anteriores, e isto fazendo uma constatação triste que vai na sequência daquilo que a professora Liliana dizia há bocado. Não é pelo facto de as mulheres estarem cada vez mais habilitadas em termos académicos, de estudarem mais do que os homens e de ocuparem em termos de licenciaturas, mestrados e doutoramentos e até áreas tão importantes como a saúde, as magistraturas, com mais qualificação profissional, isto não faz com que elas sejam distinguidas em termos salariais e que persiste esta tendência de menos salário para as mulheres e mais salário para os homens. E isto tudo está consagrado nos princípios bonitos da nossa Constituição da República Portuguesa e também no Código de Trabalho, mas isto não nos tem adiantado muito e, portanto, não reflete aquilo que é o esforço de muitas mulheres e de muitas famílias que trabalharam muito, alguns pais e mães, como é o caso dos meus, para me permitirem ter ido para a faculdade estudar, que não lhes foi dada essa oportunidade a eles. E, portanto, estes níveis de escolaridade mais elevados não têm correspondência nos níveis de qualificação destas mulheres, e os dados do Inquérito de Emprego 2019 demonstram efetivamente esta continuidade, esta tendência e desta segregação profissional em muitos setores. Relativamente aos regimes de prestações de trabalho, em 2019 também se segue a tendência de anos anteriores, portanto as mulheres, 87% delas trabalham mais por conta de outrem do que os homens. Quanto ao universo de trabalhadores mais bem pagos em 2018, as mulheres continuam a estar claramente subrepresentadas, e no que respeita ao mercado de trabalho, também os dados relativos a 2019, os desafios que temos pela frente relativamente a este impacto da pandemia nestes dados,
ainda são muito, muito desconhecidos, e o que sabemos é que houve uma enorme destruição de salários, de empregos, e destes empregos no feminino, como dizia há bocado a professora Liliana, que não são tanto estes trabalhos que puderam, digamos assim, de alguma forma contornar a pandemia e continuarem as pessoas em teletrabalho a receber os seus salários. O que aconteceu às mulheres, a maior parte delas é que ficaram sem estes trabalhos, sem estes empregos, que muitos deles, ainda que mal pagos, eram os que suportavam as despesas lá de casa e de muitas famílias. E, portanto, nós continuamos a ter mulheres que se distinguem muito em prestações de serviços, como os deveres de cuidado e de assistência a idosos, nos serviços públicos, mas também no privado, em IPSS e em tantas destas áreas que agora durante o Covid se percebeu a importância delas e da necessidade de não se distinguir entre o público e o privado e de utilizar todas elas, porque todas elas no setor da saúde fazem falta. Mas também são elas que são estes prestadores de serviços, estas mulheres que prestam esses serviços, que continuam a ter menos rendimentos e muitas dificuldades em conciliar, lá está aquilo que dizíamos há bocado, as suas famílias e as suas profissões, porque estão na linha da frente e durante este período estiveram mesmo na linha da frente, com muitas horas de sobrecarga de trabalho extraordinário, algumas delas em absoluto ficando sem contacto com as suas famílias durante dias. Porque para salvar vidas de outros tiveram que deixar as suas famílias de lado. E vou-me calar aqui um bocadinho, que a Liliana já está outra vez connosco. Sim, a professora Liliana juntou-se a nós novamente e eu até posso aproveitar para contextualizar. Nós recebemos mais uma pergunta de fora que tinha que ver com, depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, quais os progressos no desenvolvimento das leis de género no seio da União Europeia. Se quiser... O Tratado de Lisboa não marca, ou seja, não é o marco dos direitos das mulheres e inevitavelmente dos direitos humanos. O tratado que marca... Desculpa interrompê-la, eu já elenquei por aqui uma data de marcos e de implementos. Sim, o Tratado de Nice e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia já falou. Não, nesses pode falar à vontade. Fui elencando. O meu foco é sempre a questão mais internacional ou seja, não tanto o plano interno. Por isso é que eu acho que a JSD fez muito bem em convidar duas oradoras com visões, apesar de próximas, ou seja, são leituras diferentes daquilo que são os direitos. Na verdade, é a Conferência Intergovernamental de Nice e o Tratado de Nice que depois dá origem, aliás, que cria aquilo que é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Antes, a nossa moldura dos direitos humanos a nível da Europa não estava alocada à União Europeia, mas sim ao Conselho da Europa, com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Só a partir de 2002 é que nós temos, aliás, 2001 a assinatura e depois 2002, que nós temos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O Tratado de Lisboa não traz grandes novidades nessa matéria, aliás, porque os próprios tratados da União Europeia são tratados que não estão focados nos direitos fundamentais dos cidadãos, a não ser os primeiros, ou seja, os direitos introdutórios, no qual se funda a União Europeia. Claro que o Tratado de Lisboa vem confirmar que a União se baseia no respeito pelos direitos da pessoa humana, pelo respeito da democracia, aliás, pelo respeito daquilo que nós chamamos, a nível internacional, do rule of law, do Estado de Direito. Agora, isso não é nenhuma novidade, até porque os tratados estão muito mais concentrados sobre aquilo que são as competências e as funções das instituições europeias, o Tratado da União, e depois o Tratado de Funcionamento acerca das políticas. Aliás, a única política que está no Tratado da União é a Política Comum de Segurança e Defesa e a Política Externa. Todas as outras estão no de funcionamento. Por isso, não há aqui grandes novidades ao nível do Tratado da União Europeia, aliás, como não há nos tratados ao nível dos direitos fundamentais, a não ser o respeito pela dignidade humana. Mas a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
incorpora claramente os direitos, a não possibilidade de discriminação relativamente ao género, tal e qual como em relação à raça, como em relação à religião e todas as discriminações que possam existir. Por isso, nós podemos dizer que neste momento, aliás, e a União Europeia tem trabalhado mesmo ao nível da sua política externa, o pilar da igualdade de género e da promoção da educação feminina, exatamente porque considera que é a única forma de mitigar alguns problemas globais, como o crescimento populacional, que está claramente relacionado com a questão das alterações climáticas, e aliás, agora a Agenda para a Juventude que a União Europeia lançou para a África, tem um ponto muito específico sobre a questão da educação das mulheres, porque, ou seja, segundo a leitura da União Europeia, a educação das mulheres e a promoção da alfabetização feminina no continente africano provavelmente irá mitigar muitos dos problemas da pobreza, do aumento, aliás, do crescimento populacional e daquilo que é a questão da saúde pública, nomeadamente da saúde e do planeamento familiar, que as mulheres não têm acesso exatamente por causa da questão da falta de alfabetização. Ou seja, neste momento, muitos dos problemas com os quais nós nos debatemos passam pela educação das mulheres em todo o mundo. Porque, olha, deixem-me só fazer este remate, que agora se calhar estão já poucos a ouvir, mas isto é muito importante que nós nos confrontemos com alguns dos desafios. O crescimento populacional, desde o final de 1950, em 1950, depois da Segunda Guerra, nós tínhamos cerca de 2 mil milhões de habitantes. Nós, neste momento, temos quase 7,8 mil milhões. Ora, é impossível nós continuarmos a crescer a nível global ao ritmo que estamos a crescer. Mesmo que todos comamos alface, ou seja, há alguns debates que têm vindo para a agenda pública que são completamente marginais daquilo que são efetivamente os problemas. Ou seja, mesmo que os nossos hábitos alimentares se alterem, que muitos dos nossos comportamentos se alterem, o mundo não suporta, provavelmente, o dobro da população que nós hoje temos, 16 mil milhões de habitantes. E neste momento há 2 países, a China e a Índia, que têm 1/3 da população mundial. Ora, nós temos, efetivamente, que concentrar, e neste Dia da Mulher este debate é importantíssimo, que concentrarmos na alfabetização global das mulheres, se quisermos assegurar, nomeadamente, a sobrevivência deste planeta. Eu gostava só de acrescentar mais uma coisinha que eu diga. A introdução aqui da Liliana. Na agenda que foi sendo introduzida durante os tempos que eu participei na Assembleia Parlamentar da CPLP, uma delas, naturalmente, que me deu particular interesse foi este empoderamento das mulheres e meninas no âmbito das discussões da saúde sexual e reprodutiva e das medidas implementadas nos seus países. Dizer naturalmente que há uma diferença enorme nos países onde estas medidas já têm aplicabilidade prática nos seus territórios, e eu no início estava a falar com a Daniela antes de terem feito aqui a ligação para toda a gente e dando um exemplo de um território que me deixou boquiaberta quando eu visitei numa assembleia do Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, e em concreto em matérias de saúde sexual e reprodutiva, que foi o Ruanda, que é um país que eu inicialmente diria que, coitados, se calhar estão com muitos problemas, porque tiveram um genocídio em massa há bem poucos anos. E, exatamente. Portanto, entre Hutus e Tutsis. Completamente destruído. E não, estranhamente, eu vi coisas bem piores em países de língua oficial portuguesa, e vi a 180 quilómetros da capital Kigali do Ruanda, um centro de saúde e um hospital com uma maternidade com grande qualidade, com profissionais de excelência e com a participação ativa das mulheres e dos homens
nos territórios com mais dificuldade de acesso, com maior dificuldade até de rede telefónica, em que eram os próprios a levar para os seus pequenos territórios o material de suporte que era distribuído nos centros de saúde para fazerem a contracepção e o controle da saúde sexual e reprodutiva das meninas e mulheres desses territórios, e tinham uma rede montada no país que permite a muitas mulheres já fazerem as suas escolhas e decidirem quantos filhos querem ter, para lhes permitir isso mesmo que a Liliana dizia, que é terem capacidade de governar as suas próprias famílias e de conseguir alimentá-las, porque um dos grandes problemas do mundo vai ser exatamente esse, a falta de alimento. Eu, se calhar, e aproveitando também estes temas que nós falámos um bocadinho antes de entrarmos no live, e também um bocadinho nesta ótica de poder dar à mulher a formação e a informação necessária que ela tem para decidir sobre si, sobre o seu corpo, eu chamava, por exemplo, a atenção para a questão que a JSD lançou recentemente sobre a mutilação genital feminina e sobre, para quem olhar para aquela chamada de atenção à primeira vista, ter alguma dificuldade em conseguir relacionar aquele problema num país como Portugal, mas a verdade é que ele existe, portanto, se calhar conseguirmos nos concentrar menos naquilo que são os problemas que existem na nossa bolha e perceber quais são as diferentes realidades que algumas mulheres ainda passam, é também muito importante. Se calhar, para terminarmos mesmo, gostava de ouvir um pouco as vossas reflexões sobre este tema, por exemplo, que a JSD Nacional me chamou a atenção há poucas semanas. Ora bem, então, se me é permitido, agora eu vou começar eu. Eu já tinha estado aqui em alguma discussão deste tema com a Daniela, e designadamente no que diz respeito às sentenças que vão saindo, que nos vão alegrando, a mim particularmente, porque vejo que o trabalho que foi feito em termos de implementação desta realidade, que para Portugal até seria uma realidade bastante estranha e desconhecida, que é a mutilação genital feminina, e do trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos para ultrapassar esta prática nefasta que vem de culturas não propriamente da nossa, mas porque os povos estão cá, há um grande núcleo de guineenses em Lisboa. E, portanto, se até 2014 não havia grandes relatórios nem muita noção sobre esta prática junto das nossas instituições de saúde, o que é certo é que a partir do momento em que foi criada uma plataforma junto do Ministério da Saúde, que permitiu aos profissionais de saúde fazerem os seus registros e as suas avaliações quando são confrontados com práticas deste género, ou avaliarem pacientes como mulheres e meninas que ali chegam por outras razões, normalmente não por esta. O que é certo é que, dizia eu, que há novidades que nos vão dando algum alento, de que efetivamente estamos a caminhar no sentido certo. E uma dessas novidades, dizia eu há pouco à Daniela, que é uma condenação efetiva que houve de uma mãe que tinha levado uma criança durante umas férias da Páscoa até à Guiné, e que quando regressou, portanto, tinha sido mutilada genitalmente, e portanto houve uma responsabilização penal extraterritorial por parte desta mãe, e desde que este crime foi autonomizado é a primeira grande condenação que há registro. E portanto, quando ouvimos as notícias hoje em dia dizerem coisas como há um aumento enorme destas práticas, não é verdade. O que acontece é que estas práticas foram ocultadas em função destes registros que vão cada vez mais sendo introduzidos nos nossos sistemas informáticos do nosso Ministério da Saúde. E, portanto, há neste momento uma plataforma à qual os profissionais de saúde acedem cada vez que verificam um registro desta natureza. Portanto, ainda que hoje chegue lá uma mulher que foi mutilada há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, os profissionais de saúde registram essa mutilação como tendo sido ocorrida fora do nosso território, mas que está avaliada, está incorporada no nosso sistema, e como tal é contabilizada. E essa contabilização desse registro é que faz com que este aumento enorme pareça que tenha surgido agora, e não é assim. Mas, portanto, eu dizia eu que isto é uma boa novidade em termos de condenação,
Mas também para terminar, há outras novidades, não tanto nesta. Parece-me muito bem que a JSD tenha assumido este tema como sendo um tema de referência, porque vos chocou, provavelmente, alguma situação em concreto, na sequência desta tal desocultação que foi sendo introduzida no nosso sistema pela decorrência das medidas que foram sendo implementadas, tanto ao nível da formação dos profissionais de saúde, como dos profissionais das forças de segurança, como dos próprios magistrados. Portanto, aquilo que até há bem pouco tempo era uma coisa que nós ouvíamos das memórias dos nossos avós ou de quem tinha estado nos países de língua oficial portuguesa durante algum tempo, passou a ser uma realidade, e passou a ser uma realidade que é punida no nosso ordenamento jurídico. Outras coisas que me dão também algum alento são outras sentenças que vão sendo produzidas pelos nossos magistrados noutras áreas, que não esta, e vou-me desviar um bocadinho do tema, mas para falar de sentenças já agora falo das duas, que eram estas que eu tinha aqui para falar. É uma sentença de janeiro que condenou um homem a pagar 60 mil euros à sua companheira, que nunca tinha sido casado com ela, viveram em união de facto durante 30 anos, e portanto a senhora veio pedir cerca de 240 mil euros de indemnização por aquilo que ela considerava ser um trabalho doméstico exclusivo durante os 30 anos em que viveu com aquele senhor. O Tribunal de Primeira Instância da comarca absolveu o marido, mas depois a relação condenou-o a pagar cerca de 61 mil euros de indemnização à sua mulher, e o Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão da relação, e portanto há uma contrapartida por parte deste tribunal, que considera que esta atividade doméstica exclusivamente ou essencialmente por um dos elementos da união de facto, sem qualquer contrapartida. Portanto, esta mulher todos os dias tomava conta da casa, todos os dias lavava, passava, tomava conta dos filhos, enquanto o marido vivia a sua vida profissional, progredia na sua carreira, coisa que ela nunca teve a oportunidade de fazer. E, portanto, esta exigência de igualdade, que é inerente também à ideia de justiça, não era possível de considerar até há bem pouco tempo pelos nossos tribunais, passou a estar agora consagrada e efetivamente transposta para sentenças, e portanto há esta obrigação natural que é fundada num dever de justiça, diz este acórdão, que eu acho fantástico que isto esteja consagrado e escrito numa sentença num tribunal superior. E há uma constatação natural também que uma colega minha, deputada, fez assim que eu lhe mandei por WhatsApp esta sentença, foi naturalmente que não só isto é uma constatação, que efetivamente é necessária haver a divisão de tarefas e o mais igualitária possível, mas também há outra constatação, é que as mulheres estão a chegar aos tribunais superiores e, portanto, há alguma influência também das mulheres magistradas nestas decisões, porque naturalmente sabem o que custa chegar a casa depois de estar um dia inteiro a fazer trabalho judicial e ainda ter que ir fazer todo o trabalho doméstico, que fica à espera que alguém o faça. Não sei se a professora Liliana quererá terminar. Quero só acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante também para este debate da mutilação genital feminina, mas estava a sorrir porque ou seja, fiquei felicíssima quando vi a decisão dessa decisão, primeiro da relação e depois do Supremo. Acho que a maior parte das mulheres considerou que na verdade uma das lutas do reconhecimento do trabalho doméstico tinha efetivamente tido um alcance jurídico em Portugal. Não, mas relativamente à questão da mutilação genital feminina, eu acho que é muito importante que a JSD também trabalhe esta matéria, e eu acho que é um debate que se impõe, não apenas para a questão da igualdade de género, mas para os direitos humanos. Qual é que é a construção, do ponto de vista filosófico, que nós queremos para os direitos humanos? Primeiro. Segundo, essa construção atende ao relativismo cultural ou ao universalismo? Ou seja, se nós somos universalistas, é óbvio que o mesmo direito tem que se aplicar do ponto de vista
daquela estrutura, e podemos estar a falar, por exemplo, do Estado, daquela estrutura estatal, isto é quase de um ponto de vista weberiano, aquele tem um monopólio da violência legítima para aplicar o direito de coerção dentro do seu território. Nós podemos olhar para a unidade política Estado, a unidade política União Europeia, ou outra unidade política. O problema é que não pode, se nós observarmos com uma leitura universalista, haver franjas populacionais dentro dos Estados que vivem na franja, ou seja, vivem nas franjas e inevitavelmente não cumprem as molduras penais, civis que existem nesses países. Ou então, se atendermos ao tal relativismo cultural, aliás, eu falava disto logo no início por causa do multiculturalismo, nós tenderemos sempre a olhar para a especificidade cultural que existe dentro dos nossos territórios. E eu acho que este é o debate que importa em relação à mutilação genital feminina, como em relação a tantas outras matérias ao nível da igualdade de género. Eu também vi que foi na Suíça, se não estou em erro, ou na Bélgica, que os pais também tinham sido condenados por causa de não permitirem a prática desportiva, nomeadamente a natação, às filhas, ao nível da disciplina de educação física, por causa de dizerem que não queriam a exposição do corpo nessas aulas e qualquer coisa desse género. A questão é que nós não podemos fazer programas curriculares diferenciados para, ou seja, para meninas com questões culturais, aliás, com aspectos culturais que diferenciam. Nós temos que perceber se efetivamente queremos uma Europa e um Portugal multicultural que seja universalista, que inclua todos no mesmo regime jurídico, ou se queremos efetivamente Portugal e a Europa multicultural, mas relativista. E se tivermos essa sobrevivência do relativismo cultural, nós vamos ter, mas isto é aquilo que eu entendo, porque eu sou claramente universalista, poderemos ter sérios desafios do ponto de vista dos direitos humanos na Europa, porque quem faz as leis, ou seja, são sempre escolhas políticas. A lei é sempre uma escolha política. E aquilo que são os parlamentos e as assembleias dos Estados-membros da União Europeia podem não ser os mesmos nos próximos 30, 40 anos. Estão-me a entender onde eu quero chegar? Este debate é um debate que toda a gente tenta evitar e que neste momento está a levar ao crescimento dos movimentos populistas e de extrema-direita na Europa, e toda a gente finge meter a cabeça na areia como as avestruzes, e por outro lado ao radicalismo também de extrema-esquerda. Ou seja, aquilo que é a tradição liberal europeia pode estar seriamente comprometida se nada fizermos em relação a isso. E eu acho que a JSD, pelo menos a nível nacional, tem um papel muito importante neste debate sobre os direitos humanos e, nomeadamente, sobre a reivindicação do universalismo para os direitos humanos, nomeadamente para os direitos das mulheres. Porque, ou seja, eu estou sempre a dizer isto, não faz de mim eu ser menos feminista por ser uma feminista liberal. Estão-me a entender? E é exatamente aqui que eu acho que o debate que a JSD pode iniciar nos próximos anos, aliás, nos próximos meses, não é anos, nos próximos meses, um debate muito sério sobre aquilo que são os direitos humanos em Portugal, os direitos humanos na Europa e quais é que são os desafios que se colocam ao cumprimento dos direitos humanos de um ponto de vista universalista.
Bem, vamos terminar, mas antes de terminarmos tenho de facto que dizer e lançar o desafio ao Luís de convidar a professora Liliana a estar numa atividade nossa em que estejamos todos. Acho que foram colocadas aqui, se calhar mais do que respostas, algumas necessidades de reflexões que nós precisamos de ter. E às vezes também precisamos pensar nas perguntas para decidirmos quais é que são as respostas que nós queremos dar. Deixa-me só fazer este parênteses, Daniela, se me permite. É que o problema é que essa questão da obrigatoriedade do cumprimento do direito e da lei está a ser capturada exatamente pelo discurso populista. Ou seja, e de uma forma completamente enviesada, não sei se me entendem. Está a ser capturada e enviesada. E eu acho que a social-democracia não pode perder o comando deste debate. Sim, sem dúvida. Não poderia concordar mais. Não poderia concordar mais. E acho que uma forma de combater o populismo é de facto debater, mas acima de tudo também informar, sem dúvida. E portanto espero que o Luís aceite o desafio, que a convide para uma atividade em que estejamos todos. Já agora uma coisa que falta muito no PSD nos últimos tempos, apresentar propostas alternativas. Exatamente. Só participe se a doutora Ângela lá estiver também comigo. Sim, de certeza que estará, de certeza que estará. Liliana, podemos começar na CIM. Eu já comecei. De certeza que estará. Exatamente. Eu vou então começar as despedidas desta conversa, dizer que para mim eu preferia ter estado como espectadora porque adorei ouvir-vos, acho que os contributos que deram são de facto importantes e nós precisamos de fazer uma reflexão com muitos dos temas que deram. À professora Liliana agradecer porque de facto não conhecia, mas acho que trouxe para cima da mesa assuntos extremamente importantes. Em relação à doutora Ângela, no início da conversa ouvia falar de exemplos de mulheres que admirava e que a fizeram querer desejar continuar na política. Eu também tenho esses exemplos na Distrital e embora nem sempre tenha a mesma opinião ou lute pelas mesmas causas, acho que respeitarmos e admirarmos as mulheres que um dia, quem sabe, poderemos ser, é sempre muito importante. Agradecer às duas e passar a palavra ao Luís para encerrar esta conversa. Como não podia deixar de ser, eu estive aqui muito atento a ouvir este debate, esta conversa, e claro, quando eu pensei nestes dois nomes já estava à espera de alguma coisa deste tipo. Por isso, não me desiludiu, porque também nunca estive iludido, não é? E por isso agradecer às duas e à Daniela também por ter a capacidade de conseguir moderar estes debates, que sabemos que nem sempre é fácil conseguir dinamizar uma conversa deste tipo com tão grau de qualidade, e por isso também só podia ser feito pela Daniela, que também com um grande grau de qualidade na moderação. Agradecer às três por poderem estar na JST a discutir estas coisas. Nós obviamente que queremos dinamizar não só na Distrital, mas também no país, estas questões, e também por isso é que as chamamos, também para nos transmitirem as vossas ideias, para que nós também, às vezes, andamos tão atarefados com tudo o que se passa no mundo, e às vezes é tanta coisa que muitas vezes há coisas tão simples que até se podem resolver tão rápido, e nós muitas vezes até protelamos e deixamos passar, e depois perdemos debates à custa destas coisas. Por isso, agradecer a presença de todas e dizer que também o desafio que a professora Liliana Reis fez não cairá em saco roto, e com certeza seguirá para cima na JST para podermos dar seguimento a este debate mais nacional e dentro daquilo que é o liberalismo, e também acabar um bocadinho aqui com o estigma de certos pontos e certas conversas que a centro-direita ou o moderado nunca pode ter. Eu sou contra isso, aliás é a minha visão desde há muito tempo, e eu não podia estar mais de acordo com isso, que é nós termos a oportunidade de estar contra os extremos,
mesmo defendendo aquilo que deve ser. Passamos a vida a falar de economia muitas vezes e não é só economia no país. E pronto, assim me despeço. Muito obrigado por estarem, muito obrigado a quem em casa tão atentamente também nos ouviu. Penso que será muito produtivo para todos. Bem-aja a todos, até à próxima, que de certeza que estaremos mais em contacto pessoalmente, porque seguramente estaremos, porque faremos um evento juntos. Eu antes de terminar, queria dizer uma coisinha, pode ser? É que Diga eu lá. tenho mesmo muito orgulho. Eu tenho mesmo muito orgulho de ter pertencido à JSD do Distrito da Guarda e uma vez JSD, sempre JSD. Mas eu tenho mesmo muito orgulho no trabalho que vocês têm estado a desenvolver nestes últimos anos, porque acho que a qualidade da JSD tem vindo cada vez mais a destacar-se, não só a nível nacional, como no Distrito da Guarda. E, portanto, continuem o vosso trabalho, sempre que precisarem de mim e da professora Liliana, com certeza que nós estamos disponíveis, porque o tema é enorme, nós podíamos estar horas a fio a falar sobre estas matérias e o mais difícil às vezes é saber selecionar para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a dizer e o alcance do que nós queremos transmitir. Mas eu tenho mesmo muito orgulho no vosso trabalho e no que vocês têm estado a fazer, força JSD. Sempre na luta. Subscrevo as palavras da doutora Ângela, tenho um orgulho imenso. Eu nunca fui da JSD, aliás, o meu percurso político foi quase apanhada, ou seja, eu só me tornei militante depois de já ser deputada independente, porque, ou seja, eu acho que toda a gente sabe o meu trilho pela liberdade, eu gosto muito de pensar e de dizer aquilo que penso, não tendo amarras e não tendo efetivamente qualquer tipo de agenda, mas na verdade já foi numa altura mais tardia, já tinha 20 e tal anos. Fui parar ao PSD. É que fui parar ao PSD, mas está a ver, foi uma escolha completamente deliberada e consolidada. Foi, ok, o partido mais liberal, o partido que eu vejo efetivamente a proclamar os princípios que eu advogo, está mais próximo, o mais próximo em Portugal é efetivamente a social-democracia. Isto depois de uma licenciatura e de um mestrado em ciência política, ou seja, não me apanhavam em nenhum partido sem eu primeiro estudar a sério aquilo que eram as matrizes políticas, aliás, e tenho efetivamente um carinho enorme pelo trajeto do Partido Social Democrata em Portugal, exatamente por a luta da liberdade, que parece que neste país tem tutela, e isto custa-me imenso. A liberdade em Portugal não tem tutela, nem pode estar amarrada a determinados quadrantes políticos, até porque aquele que tem a matriz mais liberal e a defesa das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos é a social-democracia. Basta estudarem um bocadinho. Tal e qual, basta estudar um bocadinho. Exatamente. A professora Liliana tanto estudou que depois teve de cá vir parar, pronto, é a conclusão que chegamos. Mas continuo sem amarras, ou seja, continuo a dizer sempre o que penso, e por isso é que eu também gosto deste partido. Isto aqui não, ou seja, não há aqui obrigatoriedade de nós pensarmos única e exclusivamente consoante a agenda que vem de cima. Não e isto é importantíssimo. Nós na Distrital da Jota também não gostamos muito de andar dentro da caixa, por isso acho que estamos todos no mesmo barco. Mas olha que é difícil, isto aos 20, 30 anos não é, ou seja, é até interessante, mas aos 40 mantermos a alcunha, o nickname de enfant terrible, começa a pesar. Eu também não me quero reformar dessa alcunha, que eu penso que já tenho há muito tempo, mas pronto. Então, olha, mas pronto. Foi um gosto. Igualmente, muito gosto em tê-las aqui. E esperemos conseguir marcar uma atividade presencialmente e aí que seja mesmo muito mais produtivo, mesmo que esta aqui serviu mesmo para conseguir muito, a esperança de conseguir mais. Bem-aja a todos, muito obrigado e muito boa noite e muita saúde. Muito obrigado.